tudo bem? Eu sou Liliane Boquindaia, psicopedagoga. Eu quero falar com você, papai e mamãe, sobre a importância das estimulações terapêuticas. Sim, eu venho aqui abordar especificamente a estimulação psicopedagógica. Vou te explicar um pouquinho como é que funcionam essas estimulações no cérebro do seu filho. Então, para você entender, eu vou trazer para você aqui algumas orientações que nos são dadas, nos são repassadas pela neurociência. Então, a neurociência, ela traz assim uma importância muito grande do funcionamento cerebral e dessas áreas aí específicas para o processo de aprendizagem, principalmente. Então, a criança, gente, para você entender, o cérebro infantil, ele está, vamos imaginar, ele está em desenvolvimento. Vamos imaginar aí 4 quadrantes, né? Imagina 4 lados. O lado que é o lado direito, o lado esquerdo, o lado inferior e o superior. Então imagina esses 4 lados aí do cérebro. Então, na infância, o lado direito do nosso cérebro, ele está em constante ativação. Ele é o lado que está mais ativado na infância. Então, o que esse lado, né, a neurociência nos direciona que ele representa? Ele representa a ludicidade, ele representa toda essa magia, essa fantasia, é o lado do brincar, é o lado do criar, do imaginar, é o momento que a criança ela vivencia muito essa fantasia e a ludicidade. E nesse momento, nessa idade, na infância, o cérebro do lado direito está bem mais ativado. Já do lado esquerdo, que é um cérebro que está mais direcionado para a lógica, para a objetividade. Esse lado mais objetivo, ele ainda não está bem desenvolvido nessa fase da infância, aí dos 0 aos 6 anos. Ele ainda está ali em construção, ele está em desenvolvimento. Então, a criança, ela tem mais interesse pelo brincar, ela tem mais interesse pelo criar. Por quê? Porque é um lado específico do cérebro que está mais ativado, está mais ali desenvolvido para aquelas ações. Já o lado inferior do nosso cérebro, ele está mais ligado às nossas emoções, que a gente chama as emoções primitivas, o choro, o medo, a raiva. E aí, nesse momento, essa criança, ela tem também esse lado aí bem aflorado. Por isso que quando você dá uma bronca, quando você pede que aquela criança faça algo que você quer, muitas vezes ela não compreende ou ela não faz o que você quer, e quando ela é contrariada, ela chora. Porque nesse momento, nessa infância aí que a gente está falando até os 6 anos de idade, esse cérebro ainda não está, na verdade, preparado para receber todas essas obrigações sociais. Porque essas obrigações sociais estão ligadas ao lado superior do cérebro, que tem a ver com a nossa capacidade de raciocinar, de se concentrar, de planejar, tem a ver com as nossas sensações em relação à questão de obedecer regras, cumprimento de normas. E esse lado do cérebro, esse lado superior, ele ainda está em construção. E ele só vai, de fato, amadurecer lá na fase adulta. Então, alguns estudos dizem que aos 22 anos de idade que esse cérebro superior está maduro. Então, a gente precisa trabalhar essa criança durante todo o processo de infância e adolescência. Por quê? O cérebro está em desenvolvimento. Então, quando eu estimulo uma criança, por exemplo, de 4 anos, a sentar para realizar uma tarefa pedagógica, eu quero que essa criança se concentre
para receber aquele aprendizado. Eu quero que ela olhe, eu quero que ela escute, eu quero que ela pare para processar o que eu estou falando e eu quero que ela memorize o que eu estou falando. Então, porque o processo de aprendizagem, ele exige a atenção, a concentração e a memória. Então, eu preciso dessas funções cognitivas bem afloradas, bem desenvolvidas para que eu possa aprender. Diferente, por exemplo, de uma criança de 2, 3 aninhos de idade, que eu não posso exigir o mesmo nível de concentração de uma criança de 3 anos, 2, 3 anos de idade, de uma criança de 8, 9 anos de idade. Por quê? Porque o cérebro dessa criança de 2, 3 anos é um cérebro que está ainda em desenvolvimento, ele ainda não amadureceu em algumas habilidades, como principalmente as habilidades relacionadas à atenção e concentração. Então, com a estimulação, ou seja, com o treino, com a rotina e com a intensidade dessas estimulações, o nosso cérebro ele vai se organizando, ele vai criando capacidades, ele vai se tornando cada vez mais capaz e cada vez mais maduro para poder chegar lá na fase da adolescência e atingir o objetivo esperado, que é a atenção, que é essa concentração e que é principalmente essa capacidade de receber essa aprendizagem, de se relacionar com as pessoas e de aprender socialmente e aprender também na questão acadêmica. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês pensem muito bem antes de interromper o tratamento do filho de vocês, seja o tratamento psicopedagógico, o tratamento fonoaudiológico, o tratamento psicológico, enfim, que você tenha muita cautela antes de fazer isso e que você converse com os profissionais que atendem o seu filho. Cada profissional trabalha numa área específica. Então, se aquele profissional faz um acompanhamento com seu filho, ele tem um cuidado de estar ali estimulando aquele acompanhamento e ele tem um planejamento para aquele acompanhamento. Então, se você interromper o tratamento, o que acontece? O planejamento ele é abortado. Então, a gente acaba que não tendo condição de trabalhar essas estimulações no seu filho. E aí a gente muitas vezes precisa retomar o tratamento do zero. E aquela criança perde habilidades e pode até regredir em alguns comportamentos. Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais!